Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Davi Nascimento. No momento estou como vice-líder da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto Velho, sob a liderança do pastor Joel Holder. Nós queremos expressar a nossa alegria em contemplar a primeira etapa do curso Capacitação para o Serviço Cristão, já em sua reta final, agora o quarto e último módulo. E nós aqui com a penúltima disciplina, a penúltima matéria, sob a excelente coordenação do presbítero Luiz Marques, a quem queremos agradecer. Eu quero felicitar aos nobres autores e professores das 8 disciplinas brilhantemente já ministradas. Quero cumprimentar todos os alunos do curso, desejando que continue tendo um excelente aproveitamento. Agradecemos ao pastor Nelson, presidente da nossa convenção, bem como toda a mesa diretora que o apoia, tanto pela idealização do curso nesse formato, já com bons resultados, quanto por nos ter oportunizado colaborar com a administração da disciplina Angelologia, a doutrina teológica sobre os anjos. Também quero agradecer ao pastor Joel Holder, meu presidente, pela dispensa a mim do tempo necessário aí para a dedicação a esta disciplina. Agradeço a minha querida esposa, a Lourdes, por sua efetiva colaboração também, especialmente na elaboração desses slides. Nossa gratidão também à equipe de edição, gravação e transmissões desse material, nas pessoas do evangelista Nilson Lutemberg e o irmão Jonathan Prisco e suas equipes. Meus amados, eu quero vos convidar para a leitura de 2 versículos da Palavra de Deus, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. A leitura do Antigo Testamento é Neemias, capítulo 9, e o versículo de número 6, que diz assim: Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares, tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército do céu te adora. Também queremos fazer a leitura do Novo Testamento, que é na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, e o versículo de número 16. Diz assim: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Leitura da palavra de Deus. Quero convidar você para fazermos uma oração. Querido Pai, louvamos a Ti, Senhor, por esta oportunidade e pedimos a Ti a capacitação do Teu Espírito Santo, Senhor, para entendermos a Tua maravilhosa palavra, de modo que ela seja sempre útil, Senhor, para o nosso conhecimento maior de Ti e o desempenho da missão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os meus amados irmãos, a importância da doutrina dos anjos para todos nós, ela começa pela observação da quantidade de menções deles, dos anjos, na Bíblia. O Antigo Testamento ele contém mais de 100 referências diretas a anjos, e o Novo Testamento mais de 165. Há quem diga que, juntando as referências diretas e indiretas, elas somam mais de 300. E os anjos estão em 34 livros da Bíblia, portanto, é mais de 50%. Portanto, meus amados, é um assunto relevante para nossas vidas. A Bíblia é uma carta que Deus escreveu para nós, e se os anjos estão tão frequentes nela, é sinal de que nós precisamos aprender muito sobre eles. Mas mesmo com essas tantas referências na Bíblia, com frequência, muitos consideram esse assunto muito difícil, porque esta revelação, a revelação dos anjos, meus irmãos, ela acontece sem aquele mesmo tipo de descrição explícita que geralmente a gente vê nos assuntos desenvolvidos na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Cada referência na Bíblia que a gente vê a anjos, ela é inerente a outro assunto.
Também a Bíblia não diz tudo que nós gostaríamos de saber sobre eles. E nós não devemos especular. Quem o fez criou confusão e criou heresias, dando trabalho aí para aqueles que procuram o genuíno evangelho. As nossas 4 aulas, elas terão os seguintes temas. A primeira, que é essa, nós vamos tratar da natureza e do destino dos anjos. A segunda, sobre os papéis dos anjos. A terceira, nós vamos tratar das estruturas angelicais e vamos finalizar tratando aí do papel dos demônios. É o esboço que nós recebemos da nossa coordenação e tentamos adequar aquilo que a gente encontrou e colocou no material nesses 4 temas. Então, vamos para a nossa introdução na página número 9, começando com a etimologia da palavra. A palavra angelologia ela é formada de 2 termos gregos. O primeiro é angelos, que significa mensageiro, enviado. E o segundo, logia, todo mundo sabe que tem o significado de estudo ou tratado. Portanto, angelologia é o estudo ou tratado sobre os anjos. É uma das 10 seções da teologia sistemática, né? E ela se dedica, de fato, às verdades bíblicas referentes aos seres angelicais. O desígnio dos anjos ele é visto desde o Antigo Testamento, pois assim como angelos, no Novo, do grego, significa mensageiro, o malak, também um termo hebraico, ele é traduzido por anjo, mensageiro. Nós colocamos aí 3 testemunhos, ou 3 testemunhas da realidade dos anjos, realidade da existência dos anjos. O primeiro é Jesus, falou muito dos anjos nas suas parábolas, inclusive no dia do seu julgamento. O segundo foi o apóstolo Paulo, né? Falou também muito, defendendo, já porque naquele início da igreja já se tinha heresias a respeito dos anjos. E quando ele falou sobre a genuinidade do evangelho, ele também tratou sobre anjos. E a terceira testemunha é o apóstolo João. Esse, então, falou abundantemente. Só no livro de Apocalipse, de sua autoria, ele falou 60 vezes. E olhe como é que ele começou o livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O versículo 1, ele já trata assim a respeito dos anjos. Então, por não haver uma descrição explícita dos anjos como tal, assim como acontece com os outros assuntos, como acabamos de mencionar, a nossa compreensão a respeito de quem são os anjos, ela nos vem pela contemplação do que a palavra de Deus diz, daquilo que eles já fizeram, daquilo que eles fazem e daquilo que a palavra de Deus diz também que eles farão. Por isso nós vamos ter muitas referências bíblicas no nosso material e algumas dessas referências declarando ou falando a respeito de várias características dos anjos. Por isso a gente precisando repetir a referência, que fica parecendo que a gente está repetindo, mas na realidade é apresentando mais uma característica dos anjos no mesmo versículo, né? Então, essas ações dos anjos elas vão desde a adoração a Deus, como a gente vê em Isaías 6, a ministração dos anjos a nosso favor, que inclusive é um tema, um versículo que nós vamos explorar bastante na outra aula, e também a atuação deles na consumação dos séculos, pois os anjos eles vão ter uma participação muito efetiva no cumprimento das últimas profecias, conforme está na palavra de Deus. Mas, desde já, uma observação importante. Tudo que os anjos fazem é em obediência àquilo que o nosso Deus ordena. Portanto, não é bíblico pedir qualquer coisa a anjo, né? Desde já, a gente faz essa observação. Então, na página número 10, vamos começar falando a respeito da natureza dos anjos. Quando nós estamos falando natureza, nós estamos tratando da essência do ser, da índole, do conjunto de características, né, de caracteres que distingue os anjos. A nossa declaração de fé, ela traz como conceito dos anjos uma ordem sobrenatural de seres celestiais criados por Deus antes da fundação do mundo. Então, a gente vê que eles são seres espirituais, portanto, são invisíveis aos olhos humanos,
porém são muito reais. Os anjos não são meras figuras retóricas, como alguém diz por aí. Os anjos não são apenas emanações cósmicas, como alguns afirmam também por aí. Os anjos são uma realidade, eles são reais e nós encontramos isso na palavra de Deus. Então vamos ver a primeira característica que a palavra de Deus nos traz, não digo a primeira que ela nos traz, mas a primeira com a qual a gente vai lidar, que é o fato deles serem criaturas de Deus. Meus amados, nós estudamos já na matéria Bibliologia que o livro de Gênesis é o livro da criação de todas as coisas. O primeiro versículo da Bíblia ele diz assim, está escrito no primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha aí. Então, nessa expressão, criou Deus os céus e a terra, os anjos já estão aí. Quando diz que criou os céus, com certeza eles já estão englobados. E quando a gente vai tratar esse assunto, a pergunta é por que Deus criou, como Deus criou. Então, a resposta é o fato de que Deus criou tudo. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Efésios, no capítulo 11, no capítulo 1, versículo 11, ele diz que Deus fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso significa, meus amados, que Deus é autossuficiente e em nada depende de ninguém para qualquer coisa. Aliás, foi esse assunto que ele desenvolveu no Areópago, em Atenas, quando estava lá naquele altar do Deus desconhecido, falando a respeito dele, ele disse, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E é claro, meus amados, que esse tudo, criou tudo, aí inclui os anjos. E a gente vai relembrar aqui que a revelação dessa autoria em Deus, ela está direto ou indiretamente na Bíblia toda. Na leitura bíblica inicial que nós fizemos, nós vimos a declaração, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Uma declaração clara aí de que os anjos são criaturas de Deus. O profeta Isaías personificou o Senhor. No capítulo 45, versículo 12 do seu livro, ele diz, Deus falando através de Isaías, eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Olha, mais um versículo. E no Novo Testamento, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, ele disse, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Aí você vai dizer, mas e aí já está se referindo a Jesus. Sim, você estudou na teologia triuna a respeito disso, né? Então, Deus criou, Jesus criou. O autor da carta aos Hebreus falou isso. Então, destes versículos que nós lemos aqui até agora, dá para tirar a conclusão e a gente vê duas coisas. Primeiro, é o fato de que os anjos foram criados por Deus. E o segundo, é que eles foram criados com um propósito definido. Note bem, tudo foi criado por ele e para ele. Então, só aqui, meus amados, nós já estamos vendo a refutação da doutrina da seita Mórmon, de que os anjos são homens em estado de evolução. A gente vê claramente na palavra de Deus que eles foram criados. Quando? No princípio, Gênesis 1, acabamos de ler. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí alguém pergunta assim, mas quando foi mesmo? Né? Eu acho que não foi preocupação de Deus. E que referência no espaço nós teríamos, nós mortais finitos, para que Deus dissesse quando? Para nós interessa que foi no princípio. Que princípio foi esse? Naturalmente, num tempo em que nada existia a não ser Deus, porque ele é autoexistente. Nesse princípio, ele criou os céus e a terra. O salmista também tinha essa consciência, e no Salmo 102, versículo 25, ele diz assim, desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Maravilha. O Salmo 148 também traz um lampejo a respeito da criação dos anjos e até o modo como eles foram criados.
O salmista diz, louvai-o, se referindo a Deus, louvai-o os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Aqui parece a Bíblia dizer que os anjos foram criados como Deus criou algumas coisas materiais. Haja anjos e houve anjos. Assim mesmo, parece errado, né? Mas a regra da língua portuguesa é que o verbo haver no sentido de existir, ele não é conjugado. Mas então, meus amados, voltando ao assunto, também nós queremos ressaltar que nós vamos referir aos anjos santos, porque nós sabemos que os anjos todos foram criados com o mesmo nível de justiça, de bondade e de santidade, conforme a gente vê em Gênesis capítulo 2, em Neemias 9:6, Colossenses, mas acontece que mesmo todos recebendo esse livre-arbítrio, né, todos eles estando em estado de liberdade, em estado de provação, alguns deles deliberaram se rebelar contra Deus junto com o seu chefe maior. E esses são anjos decaídos, não estamos referindo a eles agora. O capítulo posterior tratará deles. Nós vamos tratar dos anjos santos, daqueles que não pecaram, daqueles que guardaram o seu estado original, que foram confirmados em santidade e hoje são incapazes de pecar. Outra característica, eles são superiores aos homens, né? Quando o salmista Davi estava contemplando a natureza, a criação de Deus, o sol, a lua, e olhando o relacionamento que Deus tinha com ele tinha com Deus, ele expressou a sua admiração dessa atenção que Deus dava. E no Salmo 8, versículo 4 e 5, ele diz assim, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Então, os anjos são superiores a nós, são superiores aos homens. Agora, uma observação, os anjos não eram superiores ao Jesus encarnado, ao Jesus homem. Isso nós vamos ver no versículo 6 da carta aos Hebreus. Diz assim, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Primogênito introduzido no mundo, Jesus. Todos os anjos de Deus o adorem. Evidentemente que a adoração acontece a um maior, né? Outra característica que revela a natureza dos anjos é que eles não são seres humanos glorificados. Quando nós dizemos isso, nós estamos tratando de credos ou de crenças, de heresias que existem por aí. Olha, quando Paulo estava escrevendo aos Coríntios, tratando daqueles irmãos que estavam brigando e levando os outros à justiça, ele, no versículo, ele deixa bem claro que há uma distinção entre crentes e anjos. Ele diz assim, não sabeis vós, note vós, que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, muito claro, crentes e anjos. A carta aos Hebreus, no versículo 22 do capítulo 12, tem uma expressão, e eu vou pegar só um pedaço do versículo, diz assim, mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Note, vós chegastes aos milhares de anjos, também mostrando a distinção que há entre anjos e nós. Então, irmãos, evitemos cantar esses hinos que contêm heresias. É um hino chamado aí, título de Um Anjo Serei. Ou tem um outro que diz assim, eu quero ser um anjo, né? E repete, uma música bonita, muito bonita, mas não é uma confirmação, não tem confirmação bíblica. E o outro hino, seremos anjos e querubins ali. Evitemos cantar esses hinos têm músicas muito bonitas, porém não são adequados para a proclamação do evangelho genuíno. Então, irmãos, com esse conhecimento que nós estamos tendo, a gente sabe que nenhum crente vai confortar qualquer pai ou qualquer mãe que perdeu uma filha, um filho, criança, né? Dizendo, como já ouvimos, né? Ô irmão, a gente perde aqui, mas é mais um anjo no céu, né? Isso realmente não é uma realidade bíblica. Eles são sujeitos a Cristo. A gente traz aqui o autor da Carta aos Hebreus, que a Carta aos Hebreus tem como tema a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui
se nós olharmos o primeiro capítulo, a superioridade deles é ressaltada em relação aos anjos. E nós vemos que João disse e Paulo confirmou. O que João disse? João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele, se referindo a Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. A confirmação de Paulo, Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. E ainda tem o versículo de Colossenses 2,10 que fala sobre a chefia de Jesus aos anjos. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, meus amados, tenhamos a consciência de que nenhum santo anjo trará qualquer mensagem a nós contrária ou mesmo complementar ao Evangelho de Cristo, como a gente viu na última disciplina, heresiologia. Eles também são seres distintos do Espírito Santo. As operações do Espírito Santo e dos anjos são totalmente diferentes. Meus amados, os anjos eles ministram ocasionalmente, segundo a ordem de Deus, e ministram ajuda externa e física a nós. Vamos pegar um exemplo bíblico, Atos capítulo de número 8, o versículo 26, era um direcionamento do anjo a Filipe. E o anjo do Senhor falou a Filipe, vai para o lado sul, olha aí, GPS, né? Para o caminho que desce para Gaza. Então, uma coisa mais ou menos física, externa. Agora, observemos no versículo 28. Aí o Filipe já se encontrou com o eunuco, e o eunuco estava lendo a Bíblia, desejoso de ser crente, querendo servir a Deus e não compreendia as coisas. Aí a Bíblia já diz, versículo 28. E disse o Espírito a Filipe, olha aí o detalhe, chega-te. E o Filipe chegou e viu que ele lia o profeta Isaías, e já o Espírito Santo já o inspirou a fazer a abordagem correta. Entendes tu o que lês? E aí isso provocou o convite do eunuco para a subida naquele carro. Então, meus amados, os anjos não necessitam da ajuda do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo ela se dá no interior do ser humano, iniciando com o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, como o próprio Senhor Jesus falou em João, capítulo 16 e o versículo de número 8. Os anjos são muito inteligentes, são muito sábios. Segundo Samuel 14:20, uma mulher sábia elogiou Davi e ela disse que ele tinha a sabedoria de um anjo. Agora, evidentemente que olhando para a antiguidade dos anjos, né, tanto tempo que eles foram criados e com toda a experiência que eles já tiveram, nós para termos conhecimento do passado, nós temos que estudar. Os anjos não, eles já detêm esse conhecimento. Agora, um detalhe, não são oniscientes. É muito importante a gente saber isso. Os anjos não são oniscientes. E foi o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 12, ele fala o seguinte, vos pregaram o evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Tem uma outra tradução que diz que eles anelam perscrutar. Então, note, os anjos não entendem muito da redenção, eles não pecaram, não tiveram essa experiência que Deus deu ao ser humano, por isso o Senhor deixou essa responsabilidade para nós os homens. Então, meus amados, nós então enxergamos aqui, entendendo que os anjos não têm essa capacidade de pregar o evangelho, que existem coisas que eles não sabem. E, aliás, o próprio Senhor Jesus, quando no capítulo 24, versículo 36, falou a respeito deles, disse, me referi agora há pouco ao versículo, que, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, né? Então, eles não são oniscientes. São muito poderosos. Olha, Davi, no Salmo 103, ele os denominou como sendo magníficos em poder. Tem outra tradução que diz, vós que excedeis em força. Então, lembremos da resposta da oração de Ezequias. Um anjo só matou 185 mil soldados assírios. Agora, entendamos, embora muito poderosos, eles não são todo-poderosos, né? Aliás, só existe um todo-poderoso. Se existisse mais de um, Deus já não o seria, né? A gente observa no caso de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19 de Gênesis, que os anjos disseram assim para Ló, o Senhor nos enviou a destruí-lo, se referindo ao lugar.
Então, aqueles 2 anjos destruíram 2 cidades com fogo, mas eles receberam esse poder da parte do Senhor. E Judas descreve a limitação deles, dizendo, ou nos fazendo entender, que os próprios anjos reconhecem que o poder que eles têm é um poder delegado. Diz assim no versículo 9, mas o arcanjo Miguel, e note que ele não estava se referindo a qualquer anjo, hein? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Olha aí. Eles não são eternos, os anjos não são eternos. E nós estamos falando da questão de autoexistência, né? Eterno, eles não morrerão, mas eles foram criados. Nós já estamos aprendendo isso aí, acabamos de aprender, acabamos de relembrar. Então, os anjos não são eternos, e quando nós dizemos que eles não são eternos, eles não são autoexistentes, mas eles são perpétuos. Isso então significa que eles tiveram começo, mas não terão fim. E Jesus deixou claro isso, né, em Lucas capítulo 20, versículo 36, quando Jesus respondia aos saduceus, né, a respeito do levirato, aquela pergunta que eles fizeram, o Senhor Jesus disse, se referindo àqueles que iam estar na ressurreição, porque não morrem, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Então, o termo eternidade aqui, referido, irmãos, ele significa mais do que vida interminável. Os anjos são mansos. A brandura dos anjos, a gente vê em várias passagens da Bíblia. Nós vamos lembrar que quando eles apareceram a muitas pessoas, nós vamos citar esses versículos, sempre eles chegaram com a expressão, não temas, porque mesmo eles sendo seres gloriosos e se apresentando como seres humanos normais, mas a presença dele, no modo como ele falava, já causava um impacto à pessoa. A pessoa já imediatamente temia e eles já vinham com ela, não temas. Mas nós vemos também o apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 11, se referindo aos falsos mestres, ou aos ímpios de Sodoma, ou mesmo aos anjos maus, ele dizendo assim, porque ele chamou de... Ou mesmo no capítulo anterior fala dos blasfemadores das autoridades, o apóstolo Pedro disse, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo, ou seja, não fizeram acusações difamatórias ou insultos diante do Senhor. Então, note bem. E também lá no versículo 9, Judas escreveu assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra eles, mas disse, o Senhor te repreenda. E a gente relembra que lá naqueles homens, diante daqueles homens promíscuos de Sodoma e Gomorra, que tentaram fazer mal contra os anjos, até contra o próprio Ló, os anjos já tinham recebido autorização para tocar fogo naquelas 2 cidades, né? Olha, se fosse eu e você com aqueles maus, você não já faria ali como o pessoal geralmente diz, uma palhinha, né? Mas não, eles não queimaram, não aplicaram penalidade máxima naqueles, só cegaram para que eles não cumprissem aquele intento mal da parte deles. Então os anjos são mansos, são pessoais e morais. Os anjos, eles não são meras representações, como alguém diz por aí. Os anjos não são só símbolos de pessoas. Eles são apresentados na Bíblia Sagrada como pessoais e morais. Mesmo eles não possuindo corpo físico, sendo espírito, mas eles são seres que ministram, são seres que são enviados, são seres que servem a favor daqueles que querem ser santos, né? Então, além disso, eles possuem nomes. Nós vemos o nome de Miguel, Gabriel, nós vamos ver esses nomes. E eles também têm linguagem própria. Se lembrar de 1 Coríntios, capítulo 13, eu poderia falar a língua dos homens e até dos anjos. Então, os anjos são pessoais e morais. Eles têm 3 coisas que caracterizam a pessoa: vontade, emoção e razão. O que nos faz entender que eles têm vontade? Olha, tanto 1 de Pedro 1,12, naquele versículo que eu acabei de citar, as coisas para as quais os anjos anelam, atentam, desejam, têm vontade de conhecer, como também num capítulo, nós vamos tratar depois de Ezequiel 28, quando falando sobre os anjos que caíram, a Bíblia diz que eles elevaram o coração, se envaideceram, tiveram vontade de fazer o que fizeram também. Emoção, os anjos expressam sentimentos. Tem um versículo
que está no livro de Jó, no capítulo 38, lá no versículo 7, quando o Senhor interpelava Jó, quando Deus interpelava Jó, e ele diz que os anjos, e lá eles são chamados de estrelas da alva, cantavam alegremente. E também são chamados de filhos de Deus, e eles jubilavam também. A alegria a gente vê aqui ressaltada. Então, em Lucas capítulo 15, o Senhor Jesus também disse que, assim vos digo, diz o versículo aqui, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, os anjos se alegrando. E razão, intelecto. Nós estamos tratando de mentes, de pensamentos. No livro de Apocalipse, o apóstolo João diz assim, e eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Eu sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha, Apocalipse 19, 10. A gente observa também no capítulo 22, mas vamos ficar aqui com essa observação, irmãos. E outra coisa, que quando eles se manifestam trazendo a mensagem de Deus, em muitas das ocasiões do Antigo Testamento, eles agiram e agem, né, como um homem comum. Eles andam, eles comem, eles falam. Então, os anjos são pessoais. Não se reproduzem. Olha, naquele versículo que nós fizemos alusão agora há pouco aí, quando os saduceus, que não criam na ressurreição, abordaram Jesus, ele embasou, ele respondeu aos saduceus a respeito da incredulidade deles, dizendo porque, versículo 22, capítulo 22, versículo 20, porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então, observemos aqui. Os anjos foram criados, irmãos, já numa numerosa quantidade. Olha, quando a Bíblia fala de milhões, olha, 1 milhão vezes 1 milhão já é 1 trilhão. E quando a Bíblia fala milhões de milhões, os anjos foram criados numa quantidade já necessária, e mesmo que um terço deles caíram, ou um terço deles caiu, não fizeram falta e não precisaram ser substituídos. Então não tem porquê Deus não os fez com essa característica de reprodução. E aqui já vai uma resposta para aqueles que acham que Gênesis capítulo 6, versículo 2, aqueles anjos que se relacionaram com os filhos de Deus, filhos dos homens, são anjos. Jesus já deu essa resposta neste versículo aqui, né? Os anjos são seres gloriosos, mas o detalhe, o mais interessante e que causa alegria para nós é que na hora de trazer a mensagem para os homens, eles se despem dessa gloriosidade, desse modo de ser e se apresentam como seres normais para nos abençoar. Que bênção, é a grande sabedoria de Deus. E nós colocamos aí três exemplos de glória, de manifestação dos anjos. Primeiro, é no chamado de Isaías, capítulo 6. Olha o que a expressão bíblica fala. Alto e sublime trono, séquito enchendo o templo, serafins, declarando que toda a terra estava cheia da sua glória, os umbrais das portas tremendo. Olha o outro exemplo, na visão extraordinária de Ezequiel. Se abriram os céus, um vento tempestuoso, um fogo a revolver-se, glória dos anjos. E na visão de João também, Apocalipse. João diz assim, eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono. E dos animais, ou seres viventes, como outra tradução, e dos anciãos, que também são considerados anjos, né? E milhões de milhões. Então a gente vê que os anjos são gloriosos e a graça de Deus é que eles se manifestam, eles se despem dessa glória para poder falar conosco. Eles também são capacitados, meus amados, para a materialização. Deus deu, mesmo sendo espírito, invisíveis, né? Eles são reais. E na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 22, declara que eles, mesmo sendo criados espíritos, eles receberam essa capacitação do Senhor e de se mostrarem em forma humana para interagir com o ser humano também, para trazer a mensagem e serem cridos, né? Demonstrando essa condição, essa capacidade que Deus deu a eles de se materializarem. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, o versículo número 2, nós vemos a expressão do autor da carta se referindo
ao fato, dizendo que alguns, ele estava tratando da hospitalidade, alguns que gostavam de hospedar as pessoas, terminaram hospedando anjos sem saber. Por quê? Porque os anjos não estavam com essa glória, não tinham asas, não tinham nada que indicasse que ele era anjo, né? Esses que o autor da carta aos Hebreus. Então, é a capacitação que eles receberam de materializar-se. Aí nós vamos colocar aí dois exemplos no Novo Testamento e um no Antigo para falar a respeito disso. Olha, primeiro é Gênesis capítulo 18, 1 a 3, diante de Abraão. Abraão levanta o olhar e vem 3 anjos, e um deles se destacou, tanto que Abraão se dirigiu a eles na primeira pessoa, né? Falando com ele. Abraão pediu que eles ficassem, que eles esperassem que ele ia trazer água para lavar os pés e comida, e eles esperaram. E a gente observa que depois 2 deles seguiram em frente, mas um ficou lá, que foi Deus conversando com Abraão naquilo que o Senhor ia revelar para ele a respeito de Sodoma e Gomorra. Em Josué também, no capítulo 5, versículo 13 e 14, perto de Jericó, diante de Josué com a espada nua. Olha, Josué levantou os olhos e um homem com a espada nua. Josué, sem dúvida, desembaiou a dele também, foi em cima e perguntou: você é do nosso? Aí ele disse: eu sou capitão do exército celestial. Aí Josué já se prostrou e já procurou saber qual era a mensagem, e o anjo deu toda a estratégia de como eles fariam para vencer Jericó, arrodeando 7 dias, no 7º dia 7 vezes, etc. Então, que maravilha essa capacitação. No Novo Testamento, a gente vai tratar muito, por isso eu vou falar rapidamente, sobre Zacarias e sobre Maria. Zacarias estava ministrando lá chegou a vez dele ministrar como sacerdote, de repente o anjo apareceu e começou a conversar com ele e disse que a resposta da oração dele estava chegando. A esposa dele, mesmo de idade, ia ter um filho. E Maria também. Maria, o anjo apareceu lá. Note, não foram visões nem sonhos. Eles apareceram lá. E o anjo teceu em detalhes, anunciando a Maria o nascimento de Jesus. Meus amados, então o que nós vemos aqui? Que nós estamos aprendendo com claro testemunho da Bíblia, é que os anjos têm essa natureza moral e espiritual recebida de Deus, e que ao criá-los assim, Deus deu a eles também personalidade, inteligência, poder e responsabilidades. E isso contradiz as falsas doutrinas, tanto dos materialistas como dos racionalistas e também dos espíritas. Olha, a tenaz negação dos materialistas da existência do mundo espiritual, que eles consideram que os anjos são mera alegoria, aqui esses versículos que nós vimos reprova. Também nós estamos vendo aqui sendo contraditada a afirmação dos racionalistas. Eles que não creem no mundo espiritual, eles dizem que os anjos, quem crê em anjo entra na ficção e abandona a razão. E então, até acusando quem crê em anjo de que é politeísta, assume um politeísmo primitivo, né? E nós já observamos aqui a contradição da palavra de Deus, essa verdade. Então, o que a gente vê aqui na Bíblia? Nós vemos que os anjos, eles são seres espirituais criados por Deus para o servirem e não devem ser adorados e nem aceitam adoração. Os anjos não são e nunca foram alma dos mortos que alcançaram a perfeição, como dizem os espíritas. Meus amados, as atividades de adoração dos anjos, tudo que nós aprendemos aqui a respeito do que eles fazem e são, expressando o seu serviço humilde a Deus, totalmente submisso à sua vontade, que isso nos motive também a tanto prestarmos um bom serviço na obra do Senhor, satisfazendo os intentos deste curso no serviço cristão, e que nos produza alegria ao coração, sabendo que temos todos esses seres para nos ajudar nesse particular. Meus amados, tratando de destino dos anjos, na página número 20, nós observamos, nós lembramos aqui, que nós não encontramos na revelação bíblica tratados específicos a respeito desse destino, né? Mas estudando esses assuntos inerentes a eles, nós verificamos na palavra de Deus, tanto a respeito da origem, da natureza, como a gente acabou de ver,
na criação deles, como também no propósito dessa criação, aquele propósito definido ao qual nos referimos. E nisso a gente vê que o destino deles, o destino dos anjos, deve ser visto a partir do conceito da missão que eles receberam da parte do Senhor, nosso Deus, o seu Criador. A gente começa dizendo que eles foram destinados a serem filhos de Deus e para distinguir dos demais filhos, filhos por criação. Isso porque um certo teólogo que nós colocamos no livro aí, Oliveira, ele diz que há filho por geração, se referindo a Jesus, filho por eleição, se referindo a Israel, filho por formação, se referindo a Adão, e filhos por adoção, se referindo aos crentes. E então, filhos por criação, se referindo aos anjos, sem dúvida se baseando no Salmo 148, que já citamos aqui. Então, nós vemos na Bíblia também, já citei duas referências, que eles são chamados de filhos de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 6, não foi citado. Os filhos de Deus compareceram e no meio deles foram Satanás. Os anjos foram chamados, então, de filhos de Deus. E naquele versículo da palavra de Deus para Jó, lá no capítulo 38, já no final do capítulo, no final do livro, quando o Senhor diz para Jó que os filhos de Deus jubilavam, também são chamados filhos de Deus. Eles foram destinados a darem glória, honra e ações de graças a Deus. Nós observamos que no cenário bíblico está cheio disso, tem muitos testemunhos dessa verdade referente aos santos anjos. Eles voluntariamente se curvam diante de Deus e sempre em constante adoração, reverência diante do Senhor. No capítulo 6 do livro de Isaías, a gente observa que eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Apocalipse 19 e 4, também tratando dos 24 anciãos e dos 4 animais, os seres viventes, diz que eles clamavam: Amém, louvai ao Senhor. E depois, Lucas, capítulo 2 e versículo 14, a gente observa também, a gente se pergunta como terá sido lá aquela multidão de anjos no anúncio do nascimento nascimento de Jesus aos pastores. A Bíblia diz que eles falavam glória a Deus nas maiores alturas. Então vejam que destino maravilhoso dos anjos. Os anjos foram destinados também a serem portadores das mensagens de Deus aos seres humanos em geral. Nós temos o testemunho bíblico do eterno e soberano Deus, Criador, que quer relacionamento com a sua criatura, razão pela qual nós somos denominados teístas. E a gente sabe que por iniciativa dele, do próprio Deus, ele tem falado no transcorrer dos tempos com as pessoas através dos seus servos, os profetas, os sacerdotes, tem falado pela sua palavra e, como diz o autor da Carta aos Hebreus, nesses últimos dias nos falou por Cristo Jesus. Mas ele se tem utilizado também dos santos anjos para falar com todas as classes de pessoas, para mensagens que vão desde cobrança de responsabilidades, entrega de tarefas, até a comunicação de boas novas, conforme o seu querer. Vejamos alguns exemplos. Falou com um imperador, o Nabucodonosor, aquele rei cruel e orgulhoso, que massacrava os povos, inclusive mantinha Israel naquele tempo no cativeiro. Ele teve um sonho, disse ele, no versículo, um sonho lhe espantou. Ele disse: eu tive um sonho que me espantou. E as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Em suma, ele disse que descia um vigia, um santo do céu. E quanto ao que vi, uma grande árvore que precisava ser cortada. E o anjo deu a ordem: cortai a árvore e destruir. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu. Enfim, ele mandou chamar Daniel, e Daniel deu a interpretação do sonho, dizendo o seguinte: este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Ao legislador de Israel, através de anjos, o Senhor falou também. A experiência de Moisés começou na sarça ardente, aquela sarça que ardia, mas não se consumia. Ao ele se aproximar,
o anjo do Senhor falou com ele e disse: Moisés, tira o sapato, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Bom, ele recebeu instruções do Senhor de como retirar o povo do Egito. E, meus amados, também no Monte Sinai, mesmo que o livro de Êxodo não nos dê detalhes, a lei, os mandamentos foram recebidos através de anjos e o apóstolo Paulo recebeu essa revelação. Então, no capítulo 3 da carta aos Gálatas, versículo 19, ele disse: logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, o descendente, se referindo a Cristo, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, se referindo a Moisés. Estevão também, no momento do seu apedrejamento, um pouco antes, no seu discurso eloquente que contou toda a história de Israel, ele, em tom de acusação, chegou o momento que ele disse: vós, dirigindo aos judeus, que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Então, vejamos Moisés também tendo experiência com os anjos. O trabalhador do campo, nós colocamos aqui o exemplo de Gideão. Gideão era um homem comum, estava malhando trigo no lagar, no local errado, lá para se livrar dos midianistas. Aí o texto bíblico diz que o anjo do Senhor chegou e assentou-se debaixo de um carvalho e começou a conversar com Gideão. E a saudação que ele deu para Gideão foi interessante. Gideão já ficou se perguntando. O Senhor é contigo, varão valoroso. Juízes capítulo 6, versículo de número 12. Olha aí, meus amados. Homem do campo. Há um sacerdote, já mencionamos aqui o caso de Zacarias. Então, hoje nós podemos dizer, Deus fala através de anjo com o pastor. Mas também fala com um membro da igreja. Nos referimos também ao fato já de Maria. A Maria poderá ser considerada um membro da igreja, né? O texto bíblico de Lucas 1, 26 a 28, diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José. Então está aqui a expressão de que os anjos falam com as pessoas. Eles também foram destinados a ter participação efetiva nos eventos do futuro. A Bíblia mostra que eles vão tocar a trombeta no dia do arrebatamento. Por aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. O apóstolo Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então está aqui uma menção. Também em 1 Coríntios 15, 52, Paulo explica melhor, diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, nós temos aqui a participação dos anjos nos eventos futuros. Olha, meus amados, eles vão ajudar também, faz parte do destino dos anjos, ajudar Israel na grande tribulação. Nós vamos ver na próxima matéria, escatologia, detalhadamente, mas Daniel 12:1 diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e que se levantará, ou que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel 12:1. Olha, meus amados, então nós vamos ver uma porção, o tempo não permite, mas uma porção de referências bíblicas que mostram que os anjos são destinados a terem participação efetiva nos eventos futuros. Por exemplo, pronunciar o juízo das 7 trombetas, derramar o juízo das 7 taças. À medida que essas trombetas tocavam, o juízo de Deus vinha virá, né, sobre quem for participar da grande tribulação. E à medida que essas taças também forem derramadas, isso também acontecerão. E existe uma declaração de Jesus que ele virá com seus anjos também para Judas, aliás. Jesus se referiu quando estava tratando do assunto da parábola do joio, que ele viria com seus anjos. Filho do homem ordenará seus anjos separarão o joio e darão destino ao joio, né? Mas também Judas, versículo 14 e 15, diz assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º,
depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, seus santos, para fazerem juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas ações das impiedades que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então, meus amados irmãos, uma coisa que os anjos farão também é amarrar Satanás no abismo, né? Nós veremos na próxima disciplina sobre o milênio. O milênio acontecerá porque um anjo amarrará Satanás no abismo. E eles também se juntarão a nós, lá na Nova Jerusalém. Olha o versículo 22 e 23 de Hebreus 12. Mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Que bênção maravilhosa, meus amados. Na nossa dimensão temporal, nós podemos confirmar o que os anjos já executaram no passado, como a promulgação da lei, né, como o anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que mudou toda a história da humanidade. E a gente sabe que no presente nós temos a proteção deles, que maravilha a gente ter consciência disso, mas também no futuro eles cumprirão as promessas que o Senhor tem falado, as profecias que ele tem deixado na sua maravilhosa palavra. E com certeza eles serão os instrumentos do Senhor, nosso Deus, para executar a expulsão completa do mal da face da terra. Encerrando a nossa aula, meus caros alunos, reflitamos. Depois que Isaías viu os serafins em adoração, em humilde reverência e glorificação ao Senhor, ele confessou o seu próprio estado pecaminoso, passando a ser um servo útil. Depois que os pastores receberam do anjo a alegre notícia do nascimento de Jesus, depois de ver o menino, de ouvirem as hostes celestiais de anjos louvando a Deus, seguiram o exemplo dos anjos, voltaram glorificando e louvando a Deus. Então, o nosso desejo é que nós reajamos parecidos nesse estudo. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima aula.